Esses dias eu tive que pegar um Uber para ir até um lugar. E conversando com esse Uber, ele tava me contando que a sogra dele, ela é uma senhora mais idosa e ela não aceita ajuda. Ela não quer aceitar ajuda porque ela considera que quando eles oferecem ajuda, quando eles oferecem esse cuidado, ela é uma incapaz. É como se eles estivessem dizendo pra ela que ela não tem capacidade de fazer nada, porque eles estão oferecendo essa ajuda. Então, se ela aceitar, ela é uma incapaz. Esse é o pensamento dela. E eu percebo isso não só nas senhoras mais idosas, mas isso é algo muito comum entre as mulheres. A gente acaba não aceitando cuidado porque a gente foi ensinada dessa forma. Eu tenho um caso que é meu, tá? Já vou contar uma história minha, inclusive, que o meu namorado, o Gui, ele costuma, quando a gente vai em mercado e coisa, ele sempre se oferece para levar as sacolas. E eu acabo não aceitando. Quer dizer, eu não aceitava. Isso acontecia antes, já faz alguns meses, é muito recente, eu sei, que eu comecei a aceitar. E por quê? Porque eu tenho me desenvolvido muito, né? Mas o que acontecia era o seguinte, a gente tava saindo do mercado, ele tava pagando ali, e eu, como eu gosto de sair correndo do mercado, eu não sou muito fã de ir no mercado, eu acabo pegando todas as sacolas para que a gente saia logo. Assim, ele pega a nota fiscal e aí vai e guarda enquanto a gente já tá caminhando para ir embora. Pra vocês verem o nível que eu gosto de mercado. Aí, quando a gente tá andando e ele já guardou a nota fiscal, ele pede, me dá as sacolas. E aí, antes eu fazia assim, ele me pedia as sacolas, eu entregava uma parte das sacolas pra ele. Eu já meio que ia até separando por peso e coisa ali pra ficar tudo igual e entregava uma parte pra ele e ficava com o resto pra mim. E aí ele falava: me dá as sacolas, eu levo, né?" E eu dizia: "Pra quê? Eu tenho mão. Eu também tenho mão." Como quem diz, eu consigo levar, eu não sou uma fracote assim. Você não precisa carregar tudo sozinho. Pra que que você vai carregar tudo sozinho se a gente pode dividir? E eu tenho me desenvolvido bastante, eu tenho estudado muito, eu leio muito, eu tenho me capacitado de certa forma e evoluído bastante. Hoje eu tô numa versão que eu tô achando o máximo, inclusive, e eu acabei percebendo que aquilo ali tava. Era como se eu tivesse sempre atraindo uma energia masculina pra mim. Eu acabava ficando menos feminina, porque eu sempre batendo contra algo que era simplesmente um cuidado dele comigo. Era uma ajuda que ele queria dar, era um cuidado que ele queria dar, que eu dizia, não, deixa que eu sou capaz também. Igualzinha essa sogra do Uber que a gente estava conversando. Então, é uma coisa que é muito nossa. E porque a gente tem muito isso, da gente ter crescido associando ajuda com essa incapacidade. Como se a gente ficasse mais fraca, sabe? Como se aceitar esse cuidado fosse sinônimo de fraqueza. Só que não é. É uma coisa da nossa cabeça que foi criado, porque a gente foi criado, aprendeu a resolver, a sustentar, a carregar, sabe, a aguentar tudo. E parece que daí, quando alguém chega para nos ajudar, a gente quer afastar. Deixa que eu sei fazer. Me ensinaram a fazer, então deixa eu fazer. Eu resolvo. Pode deixar. Eu aguento carregar. Só que não é uma questão de aguentar, não é uma questão de que você sabe resolver. A gente sabe que a gente consegue resolver, a outra pessoa também sabe. A outra pessoa sabe que a gente tem duas mãos e consegue carregar as sacolas também. Só que por que não? Por que não aceitar esse cuidado? Por que não aceitar essa ajuda? Você já passou por uma situação assim antes? Já passou por uma situação semelhante a essa, pelo menos? E a gente é muito ensinada a tudo isso, só que a gente não é ensinada a receber. Receber cuidado, receber carinho, receber amor. A verdade é essa. Vamos ser sinceras. A gente acaba sempre tentando afastar, salvo exceções, claro. A gente acaba afastando esse tipo de coisa
E no fim, a gente acaba afastando pessoas que são boas para nós. Às vezes é uma questão de autoestima, às vezes é uma questão de que a gente foi ensinado dessa forma. É, isso é uma coisa que a gente precisa falar, porque às vezes a gente não se deu conta ainda do que a gente tá fazendo. E eu tava atraindo essa energia masculina pra mim. Eu acabava tirando a minha feminilidade porque eu simplesmente não queria aceitar ajuda, não queria aceitar aquele cuidado. E claro, existem outras várias coisas, né? Ele é uma pessoa que gosta de abrir a porta do carro pra mim, e ele fecha a porta do carro. Antigamente eu ficava louca também com isso, mas esse aí eu aceitei fácil porque eu achava um amor fazer isso. Mas é uma coisa que também a gente não foi, né, ensinado. E talvez muitas mulheres já estejam até acostumadas a sobreviver e elas acabaram desaprendendo a ser cuidadas. Então, a gente acaba só, vamos, eu resolvo, eu faço, eu dou conta, eu aguento, sabe? Mas assim, no momento que alguém para nos cuidar, ai, não, deixa que eu sei fazer. Deixa pra mim. Eu vou dar um jeito. É ou não é? A gente acaba por isso criando, tendo uma exaustão mental, uma exaustão emocional muito grande, porque a gente tá sempre nessa busca por resolver tudo, por dar conta de tudo, por, sabe? Isso acaba fazendo com que o nosso emocional ele vá sendo desgastado com o tempo. E com toda certeza isso acaba impactando no relacionamento. Porque às vezes imagina criar uma briga porque a pessoa resolveu que ia levar a sacola para casa, né? Uma coisa tão idiota. É simplesmente um cuidado daquela pessoa, não é que ela sai te chamando de fraca. E a gente quer sempre parecer forte, ou não é? Isso é uma coisa que precisa ser falada justamente porque a gente precisa, às vezes, realmente pensar nisso. Porque isso afeta muito as nossas relações. Afeta muito o relacionamento, seja amoroso, seja de amizades, porque na amizade a gente também faz isso, né? Seja onde for, afeta a nossa autoestima com toda certeza, como eu disse ali para vocês, né? A questão de isso pode ter uma relação ali com cuidado, não, com ensinamento, né? Foi ensinado assim a ser forte e também pode ter uma relação e com toda certeza acaba afetando a nossa autoestima, porque a gente nunca se permite ser cuidada, não se permite ser amada, não se permite ter ajuda. E aí a gente tá sempre reclamando que não tem ajuda, não me ajudam em nada. É ou não é? É sim. E isso também vai afetar a nossa feminilidade. Vai afetar o modo como a gente se comporta. Afeta a nossa vida. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa começar a pensar, né? Porque realmente é uma questão que se afeta nosso relacionamento, nossa autoestima, nossa feminilidade. Você concorda que isso faz com que a gente se sinta emocionalmente exausto? Tudo muito associado, entende? Então, às vezes a gente tá lá com uma ansiedade, com uma depressão, reclamando que não tem ajuda, mas daí quando ajuda não aceita. É uma coisa muito que a gente precisa raciocinar, se desenvolver, e eu não vou te dizer que é fácil. Não é. A gente precisa começar a pensar e trocar os hábitos que a gente já tem. Não é uma coisa que é da noite pro dia. E alguns exemplos, né? Não só essa questão de aceitar ajuda para levar sacola, mas a gente não pedir um apoio emocional. A gente se sentir desconfortável quando alguém quer ajudar. Isso é uma coisa que acontece, né? Que faz com que a gente se sinta dessa forma, acaba dando essa questão da exaustão emocional. A gente se sentir culpada quando tá descansando. Quantas pessoas se sentem culpadas por descansar? Não dá pra parar, Deus me livre. Parar. Vou ter que fazer minhas coisas aqui, tem que resolver a vida. Tem um monte de coisa pra dar check na lista. É ou não é? E a gente também acaba querendo controlar tudo.
Então a gente precisa realmente parar para pensar alguns pontos que a gente, sem querer, está fazendo com que a gente afete o que a gente quer receber realmente. E a gente precisa desse senso de o que que eu estou fazendo, o que que eu quero e o que estão fazendo para mim. Porque a gente merece cuidado também. A gente não dá conta de um monte de coisa. A gente merece cuidado e a gente merece aceitar tudo isso. E eu comecei a mudar, como eu falei pra vocês, tudo isso, porque realmente eu comecei a perceber que eu precisava ser mais feminina. Era uma coisa que eu precisava, que eu percebia que eu não era. E eu tenho muito a melhorar isso, com toda certeza. Isso é só o começo. A gente sempre diz, né? A nossa melhor versão é a atual. E eu tô me sentindo na minha melhor versão. Eu tô achando que tá realmente muito bom. Eu, mas eu sinto que eu ainda tenho muito a evoluir, eu tenho muito a crescer, e isso é muito bom porque eu já percebi pontos que eu posso melhorar. E isso só requer tempo de cuidado, requer tempo de entender como agir, como melhorar. E a gente vai quebrando ciclos, vai quebrando crenças, e isso acaba fazendo com que a gente evolua de forma tão mais tranquila, mais fácil. Porque a gente percebe algo errado, que daqui a pouco veio do ensinamento, e a gente já ajusta, ó, isso aqui eu não quero para mim, eu não quero para o meu futuro, eu não quero para agora. Então, é basicamente isso. Então, ser forte o tempo todo também acaba cansando. E aceitar ajuda não vai diminuir ninguém, entende? Existe uma força em permitir esse cuidado, em se permitir essa ajuda. E eu quero saber se você também tem essa dificuldade em aceitar ajuda, se você tem dificuldade em aceitar esse cuidado. Me conta a tua história com relação a isso, me conta o que que você achou disso tudo. Eu quero muito saber se isso tudo que eu te falei fez sentido. E até o próximo vídeo.